Olá, eu sou Matheus Urquizo e vou agora apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Análise Termodinâmica de Motores Termomagnéticos do tipo Tesla, projeto desenvolvido no Laboratório de Sistemas Térmicos Emergentes da UFMG, sob a orientação do professor Dr. Paulo Vinícius Trevisoli. Motores termomagnéticos têm um marco muito importante no fim do século XIX, com o registro das patentes de Nikola Tesla e de Thomas Edison, e tem como princípio operacional a transição de fase magnética em função da temperatura dos materiais magnéticos. Aqui nesse ciclo genérico com retorno por mola é possível verificar esse comportamento. O material magnético, inicialmente numa região de campo magnético, é magnetizado o suficiente, é capaz de ter uma interação forte o suficiente com esse campo para poder vencer a força de resistência imposta pela mola. Porém, uma vez na região de campo, ele é aquecido, seja por meio do efeito magnetocalórico ou por meio de alguma fonte externa, e nesse aquecimento o material transiciona da fase, no caso do gadolínio, que é o nosso material de estudo, da fase ferro para a fase paramagnética, reduzindo a força de interação com a região de campo, de modo que a mola consegue vencer essa força e remover o material. Uma vez fora da região de campo, esse material é resfriado, retoma, desfaz essa transição, volta à condição ferromagnética e é capaz de ter uma interação forte o suficiente com a região de campo para poder retornar, retornando assim à condição 1 e concluindo o nosso ciclo. Ao longo do projeto, uma ferramenta muito importante foi o diagrama temperatura por entropia. Dentro dele, duas regiões de campo, mais alto e outro baixo. A partir dessas, no diagrama e dos campos, foram definidos dois ciclos. Ciclo Brayton, que faz a transição entre os campos utilizando entropia constante, dois processos com entropia isentrópicos, combinados com dois processos isocampo, enquanto o ciclo Ericsson, além dos dois processos isocampo, troca os isentrópicos por dois processos isotérmicos. O objetivo geral da pesquisa é analisar diferentes ciclos termodinâmicos aplicados a esses motores termomagnéticos. E, para isso, foram modelados matematicamente os ciclos de Ericsson e de Brayton, viabilizando a comparação dos potenciais de geração de trabalho específico e de rendimentos de primeira e de segunda lei da termodinâmica. Para isso, esses ciclos foram implementados por meio de rotinas computacionais na linguagem de programação Python, na plataforma Spider3. Foi possível também pelo projeto compreender a geração de entropia em ciclos termodinâmicos, além de maneiras de se avaliar ciclos termodinâmicos baseados em trabalho magnético, bem como maneiras de se apresentar resultados com base nos modelos propostos pelos autores de referência. Foi possível também comparar os ciclos por meio da variação dos parâmetros de análise, além da alteração também da fonte de dados, para entender como esses dois inputs interferem na saída dos programas. Por fim, como objetivos para o futuro, estão a implementação de reversibilidades e de perdas por desmagnetização, além da compreensão da avaliação dos ciclos por meio de outros materiais magnéticos, inclusive com transições de fases diferentes do gadolínio. Para modelar esse material, foi utilizada a teoria WDS, que separa entropia e calor específico em três componentes principais. A teoria WDS, a primeira parte dela é a teoria de Weiss, também chamada de MFT, sigla em inglês para teoria do campo médio. A segunda teoria é de Debye e a terceira de Sommerfeld, que cada uma dessas partes vai entregar as componentes, respectivamente, magnética, lattice ou de rede, e eletrônica, de entropia e calor específico. O primeiro ciclo modelado foi o ciclo de Brayton, conforme os trabalhos de Carlos Bessa. Nesse trabalho, o autor considerou, aqui estamos repetindo os inputs estabelecidos no trabalho de Bessa, que considerou
variação, faixas de valores para a fonte quente e para o reservatório frio. E aqui estão as curvas de trabalho e de rendimento na forma de isotermos baseadas na temperatura do reservatório frio. Para o ciclo Ericsson, utilizou-se a teoria proposta por Ravi Kishore, que em vez de trabalhar com faixas de temperaturas, trabalha com faixas de ΔT em torno da temperatura de Curie. No caso do gadoline, 293 Kelvin, então, por exemplo, ΔT igual a 10 Kelvin, vai trabalhar com reservatório frio a 288, fonte quente a 298 Kelvin, sempre com dois valores distintos de campo. Por meio desses trabalhos, foi possível fazer a comparação dos ciclos Brayton e Ericsson fixados parâmetros de entrada, fixados valores de temperatura e de campo. Aqui eles foram plotados conforme o Kishore. Primeiro, resultado de trabalho, rendimento de primeira e segunda lei, e de Carnot, conforme o Kishore para Ericsson e Brayton. E o que se observou foi que o trabalho para o ΔT mínimo avaliado é maior no ciclo Ericsson e que ao longo do ciclo, da faixa de valores de temperaturas avaliadas, o ciclo Ericsson continua acima do Brayton, embora essa diferença seja menor, diminua, e que no sentido contrário, o ciclo Brayton é mais eficiente do que o Ericsson ao longo de toda a faixa analisada, e que novamente, conforme o ΔT aumenta, conforme a faixa avaliada de valores aumenta, essa diferença se diminui. Rendimento de Carnot, por outro lado, não teve alteração, é o mesmo para os dois, uma vez que a faixa de temperatura avaliada foi a mesma, foram fixados os mesmos parâmetros. E uma explicação para esse comportamento que se observou em rendimento de trabalho está na própria teoria de cálculo de trabalho e de calor fornecido pela fonte quente. Trabalho seria a região entre as duas curvas, essa região, e calor fornecido pela fonte quente é a região abaixo da curva superior. O que se observa é que o ciclo Ericsson vai ter uma região maior nos dois casos. Vai ter região maior entre as curvas, região maior abaixo da curva superior, ou seja, ele vai consumir uma quantidade maior de energia, mas vai produzir mais energia ao mesmo tempo. E que, comparar em relação ao ciclo Brayton, e que conforme essa diferença de temperaturas aumenta, ou seja, conforme essas setas avançam para a direita, essas para a esquerda, essa diferença relativa entre as áreas diminui. Por fim, foi analisado as diferenças obtidas por meio de bancos de dados experimentais, Polo e Riso, e fixado foi mantido também o MFT como comparação. Ali foram apresentados resultados de entropia e de calor específico em função da temperatura, e aqui estão resultados de trabalho e de rendimento de segunda lei da termodinâmica. E o que se observou foi que as curvas de calor específico para dados experimentais são mais bem comportadas do que as teóricas, especialmente em regiões de campo baixo, e que a variação de trabalho de calor e que a variação do trabalho e o calor específico pela fonte quente é maior nas curvas experimentais. Quer dizer, os valores de trabalho nas curvas experimentais e de calor fornecido pela fonte quente também são maiores. Isso se explica em parte por causa dos dados de entropia e calor específico, que são maiores também nas curvas experimentais do que nas curvas teóricas do que nas experimentais, de modo então que os valores obtidos de trabalho de calor específico aumentam. Na prática, o que se observa é que então o rendimento fica aproximadamente o mesmo, como se um compensasse o outro. E que as curvas de trabalho não necessariamente, na teoria, não necessariamente partem da origem, enquanto na prática elas sempre partem considerando os efeitos de desmagnetização com mais ou menos intensidade, com mais ou menos precisão. Nas curvas teóricas que não consideram esse efeito, as curvas não partem da origem, em geral.
Por fim, foi possível concluir que a sequência de atividades foi satisfatória para poder compreender a influência dos parâmetros de entrada na saída e foi satisfatória também para poder compreender que a sequência de atividades permitiu permitiu ter ciclos ter modelos eficientes no cálculo dos ciclos termodinâmicos, ter modelos confiáveis para se fazer esses cálculos. E é isso, e muito obrigado.